E aí, galerinha, sétimo ano aí, aula de geografia. Vamos lá começar mais uma aula. Fica ligado no conteúdo da nossa aula de hoje, beleza? Vamos. Aula 7 sobre crescimento da população brasileira, parte 1, porque vai ter em seguida a parte 2 desta aula. Nessa aula a gente vai falar sobre crescimento da população do Brasil e também sobre a composição etária, como que está a população brasileira aí, a divisão etária da população. O que representa essa divisão etária? Se é jovem, se é adulto, são idosos? A gente vai verificar nessa aula, beleza? Então, como que é o crescimento da população do Brasil? O Brasil ele tinha, há pouco mais de um século, cerca de 17 milhões de habitantes, o equivalente hoje a menos da metade da população do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, das populações residentes nos 5.570 municípios do Brasil, com base em julho de 2020, a população do Brasil hoje é aproximadamente, aí, com o ano de 2020, 211,8 milhões de habitantes, crescendo aí 0,77 em relação ao ano de 2019. Então, a população do Brasil ela foi crescendo muito ao longo com o passar da história, e durante essa aula a gente vai entender quais são os processos, quais foram as situações que contribuíram aí também para o aumento da população do Brasil e também da idade dentro do nosso país. Temos aqui um gráfico com a evolução da população do Brasil. Ó, isso é recente aí, ó, de 2001 até 2017. Então, em 2001 a gente tinha 172 milhões e em 2017 207 milhões de habitantes. E hoje, em 2021, ó, informação atualizada, nossa população atingiu 212 milhões de habitantes, né, de pessoas dentro do nosso território do Brasil. Então, a dinâmica demográfica do Brasil, ela vai sendo alterada, começou a ser alterada, a população começou a crescer principalmente a partir de 1940. Houve aí, a partir desse período, ocorreu a queda das taxas de mortalidade do Brasil. As pessoas continuaram morrendo? Sim, professor. Sim, mas diminuiu as taxas de mortalidade por doenças, por falta de saneamento dentro do nosso país. Não só no nosso país, mas também nos países subdesenvolvidos. E dos motivos responsáveis pela mortalidade no mundo, nos países subdesenvolvidos, foi o avanço aí da medicina e a melhoria do saneamento básico das cidades. Esse saneamento básico seria o que, galera? Água potável, a rede de esgoto começou a melhorar. Consequentemente, se eu tenho uma água melhor, uma estrutura de esgoto das cidades bem mais avançada, vai diminuir a questão das doenças dentro de um determinado território. Então, o avanço da medicina, o avanço do saneamento básico foram muito importantes para o crescimento da população do Brasil. Fatores que contribuíram aí para aumentar a expectativa de vida do Brasil. Saneamento. O que é a expectativa de vida? É a média de anos de vida de um determinado grupo populacional, de um país, de uma cidade, de um estado, de um território. Então, as pessoas começaram a viver mais porque houve o quê? Uma melhoria do saneamento, o acesso à alimentação, melhoria também de serviços de saúde, que acabou influenciando, né, também no aumento da expectativa de vida, melhoria das condições de vida no geral, de certa forma também, vamos colocar o trabalho, o lazer, o acesso à alimentação, a melhoria da moradia, também contribui para aumentar a expectativa da população de um determinado território. Nós temos aqui um gráfico que trabalha com a taxa de crescimento populacional do Brasil. Então, entre 2013 e 2014, com base nesse ano, a gente tem uma taxa de crescimento de 0,86% o crescimento da população do Brasil.
e 2018, 2019, 0,79. Então, houve o quê? A diminuição da taxa de crescimento do Brasil. Por que está diminuindo aí a população, né? O crescimento da população brasileira? A taxa de crescimento. A população aumentou, mas se a gente for comparar com 2017, cresceu menos que 2017. E existem motivos que explicam a menor taxa de crescimento do Brasil nesse período, como a questão de controle de natalidade, a melhoria, que a gente vai verificar nos próximos slides aqui. Então, acompanhando o ritmo do processo de urbanização da segunda metade do século XX, que vocês já estudaram, a sociedade brasileira também tem apresentado queda nas taxas de natalidade. Se eu tenho quedas nas taxas de natalidade, a minha população, geral de um país, começa também a diminuir. Por isso que a gente observou no material anterior do gráfico a queda do crescimento da população brasileira, porque a partir do momento que começa a controlar a natalidade, o país continua crescendo, mas não na mesma proporção. Então, falar da taxa de fecundidade de um país é a média de filhos por mulheres. Então, em 1940, a taxa de fecundidade no Brasil era em torno de 6,1%, quase 6,2%, a média de filho por mulher no Brasil. 1950, 6,2%, aumentou, né? 6,21%. 1960, 6,28%. 1970, 5,75%. E 2010, conforme o último censo do IBGE, a taxa de fecundidade do Brasil, 1,9%. O que apresenta isso aí, galera? 1,90%. Não dá nem 2 filhos por mulher, a média da taxa de fecundidade do Brasil. Então, se reduziu a taxa de fecundidade, consequentemente, vai refletir no crescimento populacional do Brasil. Se está nascendo menos, as pessoas continuam morrendo, vai ocorrer a diminuição aí do índice de crescimento populacional geral. Então, a gente vai verificar também agora os motivos que contribuíram para diminuir a taxa de fecundidade no nosso país. Vamos lá. Olha só, a inserção da mulher no mercado de trabalho, certo? Essa entrada da mulher no mercado de trabalho foram fatores aí também responsáveis pela redução da média de filhos no Brasil. O nível de escolaridade, as pessoas mais instruídas, que estão focadas nos estudos, em fazer um mestrado, um doutorado, fazer um intercâmbio. Então, isso também contribuiu para diminuir a média de filhos no Brasil. Os métodos anticoncepcionais, preservativo, outras medidas para combater a natalidade também foram o fator responsável aí pela fecundidade, queda da fecundidade do Brasil. E o aumento do custo de vida. Hoje as pessoas, galera, pergunta aí para uma prima que você tem aí de maior de idade, pergunta quanto filho ela quer ter. Geralmente as pessoas hoje mais novas estão falando 1 filho, no máximo 2. Tem gente que não quer ter nenhum, mas tem uns que querem ter 1 filho, porque eles pensam da seguinte forma: a educação é mais cara, a saúde, o acesso também tem que melhorar, investir, a alimentação, o lazer. Não é barato criar hoje uma criança, então são fatores responsáveis aí também pela redução da taxa de fecundidade dentro do Brasil. E os casamentos aqui tardios no Brasil, as pessoas estão demorando mais para casar, e aí quando casam quer ter no máximo 1 filho, e isso reflete na redução da fecundidade do Brasil. Não existe aí um critério único para falando um pouco agora sobre faixa etária, composição etária no Brasil, para definir a faixa etária de um determinado país. O mais adotado aqui no Brasil ainda pelo IBGE, eu sempre gosto de falar que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por todo esse levantamento das pesquisas, responsável pela questão das informações da composição etária do Brasil, do censo que acontece a cada 10 anos também dentro do nosso país. De acordo com o IBGE, a população brasileira é dividida em 3 grupos. Jovem, que vai de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e acima de 60 anos a gente vai encontrar no Brasil a população idosa. Beleza? Então a gente tem dessa maneira aí a divisão
da composição etária do Brasil. O Brasil, na atualidade, o Brasil, algum tempo atrás, era considerado um país jovem. Hoje, a maior parte da população do Brasil é formada aí por adultos em processo aí de envelhecimento. Redução da taxa de natalidade, o aumento da expectativa de vida. Então, o Brasil, ele é um país adulto, mas ele tem ainda uma grande quantidade de jovem, mas a cada dia a população do Brasil vem envelhecendo, o aumento da expectativa de vida. Vamos analisar todo esse processo de evolução a partir deste gráfico de 1980. 1980, a gente tem aí mais ou menos aproximadamente aí 35% da população do Brasil nessa faixa etária de 0 a 14 anos. 50% da população aí, ó, do Brasil, certo? Nesse período aí, ó, a gente consegue observar maior parte da população do Brasil formada aí nessa faixa etária de 15 a 64 anos. Então, em 1980, nossa população de maior idade idosa, que tinha 65 anos ou mais, era a minoria, beleza? Quando a gente observa dentro desse gráfico. Agora, vamos analisar uma informação de 2000. Se a gente analisar de 80 para o ano 2000, a gente consegue observar o quê? A redução da taxa dessa faixa etária de 0 a 14 anos. Isso aí já é reflexo do controle da questão da fecundidade, redução da fecundidade no Brasil, redução da taxa de natalidade no Brasil. Então, em 2000, a gente só tem aí, ó, de 0 a 14 anos, um pouquinho aí, mais que 25%. Nesse período de 15 a 64 anos, em 2000, houve aí o quê? A diminuição também, porque a população idosa também começou a crescer. E o de 2010 reduziu ainda mais a faixa etária de 0 a 14 anos, 15 e 64 também reduziu e aumentou a população com mais 65 anos ou mais. Então, a gente consegue observar, a partir deste gráfico, o processo aí de evolução, né, da população do Brasil e o grande crescimento da população que está envelhecendo. Idosos no Brasil, com base em 2018, 13% da população do Brasil idosa. Nós temos aqui uma pirâmide etária, que na pirâmide etária a gente consegue verificar essa distribuição de idades no Brasil entre homens e mulheres, beleza? A gente consegue observar. Nós temos aí essa cor mais clara representando o ano de 2012 e a mais escura 2019. Então, de 2012 para 2019, certamente em 2012 estava nascendo mais se comparado com 2019. Então, numa pirâmide etária, essa base da pirâmide representa a população jovem. Essa porção intermediária de uma pirâmide vai representar o grupo de adultos de um determinado país. E o topo da pirâmide vai representar, galerinha, a população idosa. Então, se eu comparar o topo da minha pirâmide de 2012 para 2019, a população idosa cresceu ou diminuiu? Analisa a pirâmide aí. Vamos lá, um tempo para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, galera? Certamente cresceu. Se a gente observar, houve o crescimento aí dessa população lá do topo da pirâmide, que corresponde à população de 80 anos ou mais no Brasil. E se você observar a nossa pirâmide, ó, as maiores taxas de expectativa de vida, a gente vai encontrar com o grupo aí das mulheres dentro do nosso país. Então, a mulher vive hoje no Brasil mais que o homem, a média aí da taxa de expectativa de vida. Beleza? Então, a pirâmide, entender a composição etária de um país, vem aqui comigo, é muito importante, porque a partir desse estudo da composição etária, você vai conseguir desenvolver diversos projetos para a sua população. E o governo também vai conseguir articular diversas ações para atender a questão
da saúde, da educação, da própria estruturação, da mobilidade urbana. Por isso que é muito importante, galera, estudar o perfil demográfico de uma determinada cidade, de determinado país, porque a partir desse estudo a gente vai conseguir fazer todo esse levantamento e buscar entender aí as necessidades de cada região, de cada país. Enfim, beleza, galerinha? A gente vai encerrar hoje, a gente volta com vocês já com a nossa parte 2 da aula sobre as questões demográficas do nosso país. Valeu, tchau!